Tudo bom, meus queridos seguidores aí do meu canal do Tutor Militar? Tudo bom com vocês, gente? Eu tenho imenso prazer em anunciar, né, que eu acabei de fazer o lançamento de mais um livro, né, o volume 4 da coleção Elementos da Matemática, que é o volume que trata, né, que apresenta os assuntos números complexos, polinômios, equações algébricas e geometria analítica. Acabou de ser lançado, né? Inclusive ainda está no período de pré-venda e tem uma promoção bem bacana no período de pré-venda que você tem direito, sendo um dos 50 primeiros a adquirir o livro, a 3 lives comigo. Você pode assistir, que eu vou abordar, explicar assunto do livro, vou dar dica de preparação e tudo mais. Nesse momento aqui, gente, esse vídeo é para explicar para vocês como está formatado o livro e responder uma pergunta fundamental: por que você tem que comprar esse livro? É a nova edição. Eu sei que muita gente tem aí a primeira edição lá do volume 4, mas tem muitas novidades nessa nova edição. É importante você adquirir. Então, eu vou fazer o que eu já fiz no vídeo anterior com o volume 3. Eu vou passar página por página do livro. Lógico, vou dar mais foco em algumas páginas a mais, para explicar como que esse livro funciona, ok? Vamos lá comigo, gente. Primeiro capítulo fala de números complexos, tá? Primeiro capítulo de complexos, né? E fala sobre todos os detalhes dos complexos. Primeiro que você tem, ó, a parte algébrica, as operações na parte algébrica de números complexos. E aqui você vai começar a ver, gente, uma grande novidade em relação à edição anterior. Eu aumentei bastante a quantidade de questões resolvidas. Basicamente, eu mantive as questões resolvidas que estavam exatamente na primeira edição e acrescentei questões novas. Você vê aqui, ó, a 2019. Isso é nova, por quê? Porque o livro anterior, ele era foi lançado em 2013, né? Ó, Unicamp 2017, ITA 2023, questão do último vestibular do ITA, tá? E as questões antigas que já tinham do anterior. Ou seja, eu acrescentei muitas questões, aqui a parte de conjugado, tudo que você precisa saber exatamente sobre operações na parte algébrica de números complexos, tá? Divisão de complexos. Gente, como eu falei, o grande forte desse livro é a grande quantidade de questões resolvidas e questões novas, questões que não tinham exatamente na edição anterior, tá? Então, pode ver várias questões, ó, IME 2007, IME 2021. Olha só, essa aqui é só a parte de divisão, ó. Só aqui tem 11 questões resolvidas, ó. Plano de Archan-Gauss. Tá? Então, a parte aqui, né, do plano complexo também, tudo bonitinho, comentado, com várias questões resolvidas. Olha só essa parte aqui, ó. Só essa parte tem 14 questões resolvidas, só aquela parte inicial, tá? Só aquela parte inicial do que é um plano complexo, tá? Agora que chega a parte de argumento, tá vendo? Nem a parte ainda de representação. Então, grande quantidade de questões resolvidas e questões do ITA do IME ou do estilo do ITA do IME que eu escolhi para colocar no livro, tá? Então, aqui vocês estão vendo, deixa eu passar um pouquinho mais rápido, ó, grande quantidade de questões resolvidas. Olha aqui, ó, primeira lei de Moab. Vamos ver quantas questões tem resolvidas só de primeira lei de Moab. São quantas? São, olha aqui, ó, questão do ITA de 2020, ó. Tá vendo aqui, ó? São 16 questões resolvidas só da primeira lei de Moab. Olha aqui, segunda lei de Moab. Gente, o grande forte desse livro, ele foi todo atualizado e a grande quantidade de questões resolvidas que eu coloquei nele para você aprender melhor, tá? Aqui, ó, o capítulo de segunda lei de Moab tem 12 questões resolvidas só de segunda lei de Moab, tá? E a parte de interpretação geométrica do complexo foi totalmente reescrita. Eu aproveitei uma coisa ou outra, eu coloquei muito mais situações aqui de interpretação geométrica. Essa parte aqui é toda nova, de rotação em torno de um ponto fixo, as condições para que 3 complexos formem um trianquilátero, enfim. Só que essa parte aqui foi totalmente reescrita de interpretação geométrica. Então, está aqui o capítulo de, ó, olha só, essa questão aqui, ó, é do IME de 2023, tá? Do último vestibular do IME, toda resolvida, comentada. Aqui, gente, são só questões resolvidas de interpretação geométrica de complexo. São quantas? São 16 só de interpretação geométrica, tá?
E aqui você tem a fórmula de Euler, gente, tudo que você precisa saber sobre números complexos para tirar uma boa nota no vestibular do ITA e do INE, tá? E aqui a parte de questões propostas, que tem lá o gabarito exatamente no final do livro, né? Vamos ver quantas questões propostas tem só de complexos? Só de complexos são... Cadê? 288 questões propostas. Essas não tem resolução, mas você encontra lá o gabarito no final do livro. Gente, só de números complexos são 119 páginas. Gente, depois vem a parte de polinômios, que é mais a parte de divisão de polinômios, né? Que é como é meio chamado no Brasil, vamos dizer assim, em outros países, polinômios já inclui a parte de raízes. Aqui, ó. Tudo demonstrado, todos os teoremas, todos os métodos de você conseguir dividir polinômios, tudo bonitinho, organizado, com várias questões resolvidas, gente. Mais uma vez, o grande forte do livro é a quantidade de questões resolvidas. Está aqui, ó. Várias, ó, divisão de polinômios. Essa parte inicial aqui que você viu, que tem 13 questões resolvidas, só aquela parte inicial de soma e produto de polinômios. Agora que começa a parte de divisão aqui, ó, na página 142. E por aí vai, ó. Todos os teoremas, todos os métodos de divisão, tudo bonitinho daqui, gente. Com muita questão resolvida aqui, ó. Teorema do resto, que é um teorema bem simples, olha. Só de teorema do resto você tem 11 questões resolvidas, um teoremazinho de uma linha. Tá aqui, gente. Teorema da Lembert, gente, tudo o que você precisa saber de divisão polinomial. Tá aqui, teorema algoritmo prático de Brio-Ruffini, só de Brio-Ruffini são 8 questões resolvidas. MDC e MMC de polinômios e a parte aqui de questões propostas. Vamos ver quantas questões propostas tem só de polinômios? Só de polinômios são 203 questões. Isso é só polinômios, tá? Agora que chega a parte de equações algébricas, onde você vai estudar mais a fundo as raízes no polinômio. Gente, tudo que você... A multiplicidade das raízes, tudo, exatamente tudo demonstrado. Teorema das raízes conjugadas. Vamos ver quantas questões resolvidas tem só de teorema das raízes conjugadas? São quantas? 13 questões resolvidas só de teorema da raiz conjugada, que é um teorema só, dentre vários, de equações algébricas. Relações de Girard. Olha aqui, com muitas questões resolvidas. Vamos ver quantas questões resolvidas tem só de relações de Girard? São quantas? São quantas, gente? 24, 20, 25 questões resolvidas só de relações de Girard. Olha aqui, ó. A teorema de Bolzano. Gente, tudo que você precisa saber, tudo e um pouquinho mais que você precisa saber da parte de equações algébricas. Relações de Newton, resolução de equação de terceiro grau. Não, olha aqui, relações de Newton, só relações de Newton são 4 questões, é uma coisa pequena. E as questões propostas, como eu falei, que você tem lá o gabarito no final do livro. Vamos ver quantas questões propostas tem só de equações algébricas. 290 questões. Aí depois vem transformadas algébricas, transformada aditiva, transformada multiplicativa, transformada recíproca, tá? Tudo separado, não está junto com a equação algébrica, tem um capítulo só para isso. É um assunto que cai muito no vestibular do ITA. Separado caso a caso, olha aqui, ó, equação recíproca de segunda espécie e grau par. Gente, caso a caso, todos os detalhes aqui com um monte de questão resolvida. Ó, só dessa parte de equação recíproca tem 5 questões resolvidas. E mais as questões aqui propostas, com o galo no final do livro, essa parte aqui tem 56 questões. Aí chega aqui a parte de geometria analítica, a primeira parte, estudo do ponto, estudo da reta, né? Gente, tudo demonstrado, todas as fórmulas. Inclusive essa parte aqui de geometria analítica, eu costumo dizer que é o pessoal que gosta mais do livro por causa dessa parte, né? Que é uma parte que está bem aprofundada aqui, tudo demonstrado, com questões voltadas para ITM, porque esse aqui é um assunto que praticamente sumiu, né, gente, dos vestibulares, né? A parte lá principalmente de cônicas, né? Você não encontra mais vestibulares, não cai no Enem. Essa parte também de números complexos, você não encontra mais isso nos livros, né? Esses livros de grande circulação, olha aqui, ó, equação da reta, tá vendo aqui? Tudo, gente, tudo. E tudo demonstrado e tudo com muitas questões resolvidas, tá? Feixe de retas paralelas, tudo. Tá aqui, gente. Tudo que vocês precisam. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Só agora, questões resolvidas apenas dessa parte aqui, tá? De equação da reta. São quantas? Vamos contar quantas são? 12. Só dessa parte inicial, tá?
Agora que chega a parte aqui de distância entre ponto e reta. Gente, tudo. Aqui tem, não falta nada para você tirar uma excelente nota no seu vestibular do ITA do IME. E esse pessoal também que quer se preparar para as PSECs, para a AFA, aqui você tem tudo bonitinho, tá? Bissetrizes entre duas retas, área de polígonos com aquele dispositivo para você calcular mais rápido, em vez de usar aqui, ó, tá vendo o dispositivo? Em vez de você usar o DET, tá? Isso aqui não tem nos livros, tem pouquíssimos livros em língua portuguesa, na verdade eu nem conheço, eu conheço no meu livro, tá? Tá, gente, tudo sem exceção. Aqui a parte de inequações no plano, né? Pontos clássicos de um triângulo, todos, não tem só o baricentro e centro, não. Tem também aqui as coordenadas do ortocentro, olha aqui, ó, tá vendo? Você vai ter também a coordenada do circuncentro, olha aqui as coordenadas do circuncentro, tá vendo? Tá? E questões resolvidas desses pontos clássicos no triângulo. Só disso aqui tem 6, só de pontos clássicos no triângulo, e as questões propostas aqui de ponto e reta. Vamos conferir quantas questões propostas tem? 140 só de ponto e reta. Depois vem aqui a parte de circunferência, gente. Tudo que vocês têm que saber de circunferência. Inclusive, essa parte de circunferência, eu coloquei uma grande quantidade de questões de dúvida. Só da parte de equação, da circunferência, tem 11 questões. Mais a parte aqui de posições relativas, tá vendo? Entre ponto e circunferência, e entre reta e circunferência. Vamos ver quantas questões tem resolvidas. É só essa parte aqui de posições relativas. Quantas questões resolvidas tem? Vamos lá, vamos contar. Essa aqui foi a 2021, 22 do ITA de 2022. 22 questões só de posições relativas. A parte aqui de inequações, tá? Tá aqui, inequações no plano envolvendo circunferências. Só dessa parte aqui são quantas resolvidas? 8 questões resolvidas. E mais as questões propostas de circunferência. E passa aqui circunferência, vamos ver quantas questões tem, gente, propostas de circunferência. Gente, ó, questões do ITA, do IME, estão vendo? Todas as questões já caindo do ITA, do IME, dos seus respectivos assuntos. Só de circunferência, 154 questões. Gente, parábola, aí começa a parte que eu digo que é o show do livro, né? Que é a parte de cônicas, que é um assunto que você não encontra em outro livro. Olha aqui a parte de cônicas, olha. Aqui, essa primeira aqui é a parte de parábola. A parte aqui, ó, de reta tangente com os dois métodos que você tem. O método do discriminante, exatamente o método da derivada. Questões resolvidas de reta tangente à parábola. Só dessa parte aqui, ó, de questão resolvida de reta tangente, só isso. 6 questões só de reta tangente. Equação polar da parábola. Tá vendo aqui, ó? Teorema das tangentes, uma coisa que você não encontra em outros livros. Tá vendo? Teorema de Poncelet para palavras com questões resolvidas do IME. Tá vendo aqui? Tá? Aí chega na parte aqui de elipse, né? Tudo demonstrado, todas as equações, todos os teoremas de elipse. Olha aqui, ó. Só da parte de equação de elipse, ó, questão do IME de 2023, resolvida no livro. Olha aqui, tá vendo? Só da parte aqui de equação de elipse tem 6 questões. Mais aqui a parte de reta tangente elipse. Vamos ver quantas questões resolvidas são só de reta tangente elipse. São 4 questões. Excentricidade diretriz. Está aqui também, tudo bonitinho demonstrado. Teorema das tangentes para elipse. Teorema de Poncelet para elipse. Tudo, gente, não falta nada. Tudo que um dia pode cair, ou já caiu no vestibular do IME, tem no livro. Hipérbole também, tudo demonstrado, tudo bonitinho, tá aqui. Todos os teoremas, a parte de equação de hipérbole, reta tangente a hipérbole. Olha aqui, tá vendo aqui, ó? Excentricidade diretriz e assíntota da hipérbole, tá? E muitas questões resolvidas. Olha aqui, ó. Teorema das tangentes em hipérbole, tudo demonstrado e com muitas questões resolvidas. Aí começa a parte aqui de exercícios propostos. Vamos ver quantas questões propostas tem só de cônicas. Só de cônicas, gente, vocês vão ter, só de cônicas, tá? 201 questões propostas. Aí chega a parte aqui de lugares geométricos, tá? Vamos ver quantas questões resolvidas tem só de lugares geométricos. Essa que eu acrescentei um monte. Olha que já tinha muita questão resolvida no livro anterior. Essa aqui tem 17 questões só de determinar o lugar geométrico. Essas questões resolvidas, comentadas por mim. Mais a parte aqui de translação e rotação de eixo.
Tá vendo? Aquela parte de cônicas rotacionadas. Olha aqui, tudo bonitinho demonstrado. Vamos ver quantas questões de dúvida tem só dessa parte, que é uma parte que tem tido muito recentemente no IME. Só dessa parte tem 11 questões de dúvida. Olha a última aqui, ó. IME 2021, tá vendo? E mais a parte aqui de questões propostas de lugares geométricos. São quantas que tem lugares geométricos? 122. Aqui eu mantive aquele capítulo lá, que é exatamente, que é o último capítulo do livro, que é apêndice, né? Em que eu faço aplicações de geometria analítica na geometria plana, tá? E também a parte de seções cônicas, tá? Porque você sabe que as cônicas já são sempre obtidas por seções de plano na superfície lateral de um cone também, tudo bonitinho, tá? Tudo demonstrado aqui direitinho, tudo, até inclusive com questões do IME resolvidas, tá? E aí a parte final são os gabaritos. Gente, está aqui. Então, só para finalizar, por que esse livro é importante para você? Primeira coisa, esses assuntos do livro, números complexos, polinômios, equações algébricas e geometria analítica, nos últimos vestibulares do ITUDEM têm sido os assuntos mais difíceis que têm sido cobrados. As questões mais difíceis têm sido esses assuntos. E aqui, gente, nesse livro, no volume 4, nova edição, você vai ter um monte de questões resolvidas. Eu mais do que dobrei a quantidade de questões resolvidas em relação à edição anterior, que já tinha bastante. Aumentei a quantidade de questões propostas, complementei com várias partes teóricas que não tinham no livro anterior, isso foi complementado, e com esse livro você vai estar totalmente preparado para fazer o vestibular do ITA, do IME, da onde você quiser, de qualquer concurso militar. O pessoal quer fazer SPSEC, AFA, que também tem provas boas, Escola Naval, que tem uma prova dificílima. Esse livro vai deixar você totalmente preparado para fazer uma excelente prova, tirar uma excelente nota. E aproveite o período de pré-venda, gente. Na pré-venda, os 50 primeiros que compraram o livro vão ter direito a assistir 3 lives comigo, onde eu vou comentar detalhes do livro, vou resolver aquelas questões mais difíceis do livro, e também vou dar dicas de preparação, dicas de mentoria, para você se preparar e otimizar o seu estudo. Fechado, entenderam, galerinha? Vou finalizando por aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida vocês podem mandar aí no canal do YouTube, você pode colocar a pergunta que eu sempre estou respondendo, você pode nas minhas redes sociais, tá? E, gente, sigam, cliquem no sininho, sigam, tá? Aí o canal do YouTube, que sempre vai ter novidades para vocês. Fechado, galerinha, fechado, deixa lá, mas eu volto aí com mais novidades no canal do meu canal do YouTube do Futuro, deixa lá. Tchau, tchau, gente.